Estamos aqui para mais uma conversa comigo, nessa noite muito especial. Vamos responder algumas perguntas, interagir com todos os inscritos que estão aí presentes nesta noite. Muitas perguntas nos foram enviadas. Estava realizando um evento esse final de semana, não consegui acompanhar muito, os grupos do Telegram, aqui no YouTube também, os comentários. Então pedimos perdão aí pelo atraso nas respostas, das perguntas. E vamos tentar agilizar um pouco, trazer algumas perguntas que foram selecionadas para responder aqui hoje, na série Conversas com Rafael Hungria. Então espero que todos vocês estejam bem nessa noite e todos possam desfrutar desse momento de conhecimento, de informação, de estudo e evolução, para que a gente possa propagar as informações para todos aqueles que estão à nossa volta. É um prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez. Quem não conhece ainda o grupo do Telegram, eu vou deixar na descrição do vídeo, já está. Depois vocês entrem lá no nosso grupo aberto, que diariamente, das 4 da tarde até as 6 da tarde, nós estamos abrindo, para perguntas, estudos. Como tem muitas pessoas, a gente tenta responder com uma equipe de moderadores, eu às vezes também dou uma força lá. E nós estamos preparando um grupo para abrirmos aí no início de novembro para a nossa mentoria. Então espero todos vocês lá, para a gente fazer uma bagunça, muitos estudos, muitas reflexões, para a gente organizar melhor a nossa caminhada aí. Então vamos lá. Essa abertura de consciência não é uma nova forma de religião? Bom, depende do ponto de vista, Cada um tem o seu despertar da consciência. Não somos iguais. Cada pessoa tem a sua forma de entender e caminhar rumo à sua evolução. A busca do conhecimento, a busca da verdade, ela se dá em diversos degraus, de estágios evolutivos. Então, muitas pessoas estão condicionadas ainda às religiões, às crenças, institucionalizadas no mundo. E nós estamos buscando justamente o oposto, é encontrar a religião dentro de nós, nessa liberdade, nesse caminho individual e intransferível, quando várias pessoas começarão a pesquisar, a buscar o sentido da vida dentro delas, para realizar realmente um propósito baseado nesse sentido de vida. Isso não depende de religiões, não depende de crenças, não depende de líderes, nada disso. Obviamente que nós vamos ter pessoas que podem nos orientar no início da caminhada, instrutores, guias, orientadores, consoladores, que vão apontar o caminho para nós. Só que nós temos que caminhar com as próprias pernas, sem depender de gurus, de mestres, de padres, de pastores, de nenhum tipo de liderança que detém o poder do conhecimento em suas mãos. Essas instituições mundiais, as religiões, todas elas foram manipuladas, distorcidas e conduzidas por grupos que se infiltraram em momentos da história, nesses episódios onde grandes seres estavam presentes na Terra, manifestando um conhecimento para algumas culturas, alguns povos. Depois se tornaram essas religiões manipuladas. Então, esse movimento atual não é para se tornar uma religião. Se virar uma religião, é porque o ser humano manipulou e distorceu todo o conhecimento, todo o objetivo do trabalho. Então é por aí que a gente tem que pensar. Não precisamos nos vincular a religiões. Podemos estudar, pesquisar as religiões? Podemos, mas sem vínculo, sem dogmas. Nós somos livres, somos pensadores, buscadores da verdade, do conhecimento. Por isso somos diferentes. Os dimensionais têm que encontrar a verdade por trás de todas as religiões, de todos os grupos, todos os movimentos, todas as pesquisas científicas. Tudo diz respeito a essa transformação que a humanidade precisa passar. É se desprender, se libertar do jugo de escravidão que as lideranças mundiais colocaram sobre nós. Então, vamos refletir sobre isso, sobre nossa necessidade de criar dogmas, de nos agarrarmos em crenças, sem buscar a verdade através da experiência individual. É nossa responsabilidade, a nossa caminhada. De onde vieram os grupos de Anunnakis e quando chegaram aqui no primeiro anel? Bom, sabemos que os Anunnakis são várias raças, são vários grupos que chegaram aqui na Terra.
existem tipologias diferentes dos Anunnakis. Existem os Anunnakis conhecidos, né, dentro da mitologia suméria, existem também os Igigis, que é outra classe de Anunnakis, existem outros grupos, né, que fizeram essa colonização da Terra. Eles não são de fora da Terra, como muitas pessoas pensam. Eles são aqui da Terra mesmo. Porém, vieram de outros anéis, de outras regiões, né, que nós podemos identificar como o quinto anel do sistema Terra. Sabemos que o quinto anel é a localização onde eles estavam antes de chegar aqui, no primeiro anel, e que vieram para cá através de um astro que faz o seu percurso, a sua órbita, em todo o sistema Terra, conhecido como Nibiru. Né? Eles chegaram aqui através de Nibiru, trouxeram muitas coisas para cá, muitas tecnologias, se instalaram aqui, exploraram todo o sistema Terra no primeiro anel, fizeram mineração, construíram seus impérios, suas bases, e aqui estão. Muitos já foram embora, outros aqui permaneceram no primeiro anel. Estão aqui até hoje e pretendem ir embora logo, logo. Né? Nós sabemos que existe a possibilidade deles terem vindo de outro lugar ainda e chegado lá no quinto anel, antes de virem para cá. Mas isso a gente não tem ainda nenhuma informação certeira e que podemos confirmar, né, com 100% de certeza. Tá? Então, os Anunnakis, assim como outras raças, vieram do quinto anel. Os Greys também vieram do quinto anel, entre outras. Né? Sabemos que a vida existe em todos os anéis da Terra, todos os continentes. Né? E nós estamos aqui, no primeiro anel, que seria o centro do sistema Terra. O que são as estrelas? Bom, até agora nós identificamos que as estrelas são projeções holográficas em uma das camadas atmosféricas da Terra. Principalmente aqui onde nós estamos, no primeiro anel, podemos identificar as estrelas realmente como uma projeção holográfica. Quando você atinge uma certa altitude e ultrapassa essas camadas, essa película, essa tela onde essa holografia está projetada, de luz, né, as estrelas desaparecem. Não existem estrelas mais no céu. Tanto é que todas as sondas atmosféricas, todas as filmagens a uma certa altitude, né, você não vê mais nada. O céu é todo negro. Você não vê nenhuma estrela mais. Porque realmente elas desaparecem. São meras projeções holográficas. E as estrelas estão relacionadas a algo muito maior, de outras dimensões da realidade. E tem tudo a ver conosco. Tem a ver com a nossa essência, com o nosso eu superior, com as nossas almas. Talvez seja o próprio brilho, né, das nossas almas projetadas holograficamente no céu. Quem sabe, né? Então, o nosso eu superior tem uma relação direta com as estrelas. E as constelações têm uma relação direta com a origem dos dimensionais. Em outras realidades, em outras dimensões, outras frequências. Quando nós vemos as constelações no céu, nós podemos imaginar que ali está sendo uma referência de uma localização em outra realidade, tá? Uma projeção holográfica. Obviamente que essa projeção holográfica exerce uma influência sobre nós aqui na Terra. Por isso que a astrologia tem sim um fundamento de verdade. Os estudos astrológicos, as influências dos astros, né, que no passado foram tão estudados pelos povos antigos. Então, muita coisa ainda vai ser desvendada sobre as estrelas, os astros. Né? Em breve lançaremos o segundo documentário de Dáquila, A Anomalia dos Astros. Vamos ter muitas respostas, não só sobre as estrelas, mas como os planetas, o Sol, a Lua, todo o funcionamento do sistema Terra. Vai ser imperdível. Como obter informações a respeito da moeda BDM? Bom, você pode procurar o site bdmercantil.com.br ou procurar no Telegram, tá? BDM Digital. Existe um grupo específico para isso, lá no Telegram, onde tem vários consultores explicando, orientando como proceder nos investimentos, na aquisição das moedas. Tá? Então, temos toda uma equipe preparada para orientar todos vocês. Procurem no Telegram, BDM Digital, ou o site, né, bdmercantil.com.br. Lá vocês vão ter muitas informações sobre o nosso BDM.
tá? Não percam. A busca deve ser leve, trazer liberdade. Isso faz toda a diferença. Exatamente. A nossa busca do conhecimento e até mesmo a nossa postura diante de orientações com aqueles que estão despertando deve ser algo leve, tranquilo. Nós não podemos impor para as pessoas nossas verdades. Por mais que a gente esteja descobrindo coisas maravilhosas, sentindo que nós encontramos a saída, né, a salvação que está em nossas mãos, nós não podemos impor para as pessoas. A busca de cada um é a busca de cada um. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. Mesmo aqueles que estão chegando, né, que têm ainda alguma limitação no entendimento dos assuntos, temos que respeitar essas pessoas. Né? Por mais que a gente tenha algumas ideias, algumas informações de pesquisa polêmicas, diferentes, temos que respeitar o momento de cada um. Então, não forcem o caminho, não criem situações artificiais para vocês. Aceitem o momento de cada um. Se você consegue dar passos mais largos, dê. Se não consegue, vá no seu ritmo, tá? E não imponha nada a ninguém. Cada um está no estágio de evolução, tá? Então vamos seguir tranquilamente. Lógico, temos que correr atrás do tempo e do prejuízo? Temos, né? Porque estamos num momento crucial da nossa evolução na Terra. Mas não vamos forçar. Tudo que é feito de forma antinatural atrapalha todo o processo. Como podemos participar dos treinamentos de Dáquila? Procure nossos grupos no Telegram, Dáquila Pesquisas, nosso próprio grupo da Unificação do Conhecimento, e lá nós vamos orientando vocês, né, como podem participar, se associar ao Dáquila, realizar os treinamentos, né? As portas estão abertas para todos. Mas, a princípio, o melhor caminho é através do Telegram. Através do Telegram, nós vamos orientando todos vocês que querem se associar, participar dos nossos encontros, né? E realizar os treinamentos conosco. Todos serão muito bem-vindos, tá? A verdade é só vocês? Não. Nós não somos donos da verdade. Nós estamos pesquisando e buscando a verdade. Todos os grupos, todos os buscadores, todas as pessoas que estão despertando têm uma parcela da verdade. O objetivo desse canal é a unificação do conhecimento. A verdade está espalhada pelo mundo todo. Muitos grupos possuem um certo percentual de verdade nas suas mensagens, pesquisas e informações. E nós estamos buscando justamente acelerar esse processo de desvendar a verdade. O diferencial que nós temos é que a nossa parceria com os amigos das estrelas nos oferece um respaldo, uma assessoria, uma parceria que confirma para nós as informações, segundo a percepção, o conhecimento e a evolução daqueles que estão num nível superior a nós e podem confirmar se o conhecimento, a informação e a pesquisa está correta ou não. Então, o que nós passamos aqui sempre tem um respaldo, um embasamento, uma confirmação dos nossos amigos que estão olhando toda a nossa evolução aqui na Terra de um nível dimensional acima de nós. Por isso que nós confiamos nas informações. Não somos donos da verdade, nem eles, né? Mas aquilo que eles já têm como informação e conhecimento dentro da evolução dimensional deles, eles confirmam para nós. Como eles são alunos mais velhos dessa escola, nós, como alunos mais jovens, iniciantes, né, temos que confiar naquilo que eles nos passam. Então, nossas pesquisas são corroboradas pelos nossos amigos dimensionais. Por isso, transmitimos o resultado das nossas pesquisas, nossos estudos aqui, para que todos possam colocar à prova, sair a campo e confirmar se tem uma parcela de verdade ou não, tá? Então, fica a critério de cada um escolher se o que nós estamos falando aqui é real ou não. A verdade está dentro de nós. A confirmação está dentro de nós. Não estamos impondo nada a ninguém. Todos são bem-vindos aqui. Todos os nossos amigos de lives que eu convido para fazer os estudos têm ideias, muitas vezes, que nós não passamos aqui no canal. Mas isso não quer dizer que nós vamos excluir o conhecimento, nós vamos negar aquela informação. Nós vamos tentar unificar, buscar a linha tênue, né, que unifica
as verdades, mesmo que existam algumas distorções ainda e uma falta de compreensão do quadro geral. Os desencarnados se encontrarão conosco? Então todos nós morreremos? Não. Os desencarnados, em um breve período de tempo que está se aproximando, eles poderão interagir com a humanidade. Está chegando o momento em que os moradores do segundo anel, os amigos que estão no segundo anel, os desencarnados que se foram, os parentes, nossos entes queridos, poderão ter a permissão para estar em contato com a humanidade. Existe a possibilidade muito grande de abrirmos as portas do mundo espiritual para que num futuro breve a gente possa se comunicar com eles. De uma maneira muito direta, nós vamos romper essa barreira. E para isso, não precisamos morrer. Vamos estar vivos aqui. Eles que vão conseguir o acesso e o contato conosco. E eles estão esperando isso há muito tempo. Quando acontecer isso, a humanidade vai passar por uma transformação radical, porque eles, os moradores do segundo anel, vão confirmar para nós muitas verdades, né? Então a ciência, as religiões vão ter que se adaptar a essas revelações, que não vai vir só do mundo espiritual, não. Virá também dos níveis dimensionais. Nossos amigos extraterrestres, os seres das estrelas, também vão se manifestar e comprovar a presença deles. E o conhecimento será trazido de volta para a humanidade. Já está começando, né? Por isso que estamos aqui. Por que o governo oculto só quer pessoas com sangue O positivo na Terra? Não é que eles querem pessoas somente com sangue O positivo. É que o sangue O é o sangue que eles consideram, dentro das raças adâmicas que eles criaram e manipularam geneticamente para trabalhar para eles, eles consideram o sangue O positivo o melhor sangue, como se fosse a raça mais pura e saudável para eles, como escravos, né? Para manter a linhagem genética adâmica como eles querem aqui na Terra. Os outros tipos sanguíneos já são consequências, né, de miscigenações genéticas de outras raças que se misturaram com a raça adâmica. Mas o sangue O positivo era o sangue adâmico original. É essa informação que nós temos até agora, né? Então, não é que eles querem manter esse sangue na Terra. Para eles, o ser humano que interessa, né, para continuar, vamos dizer assim, na Terra, para eles, né, se eles forem tentar, vamos dizer, dizimar a humanidade, coisa que eles não vão conseguir mais fazer, eles gostariam que apenas as pessoas de sangue O positivo se preservassem, né? É de interesse deles isso. Mas isso não vai acontecer. Quem vai sair da Terra são eles, né? Não nós. Não importa o seu tipo sanguíneo, vocês vão continuar aqui, nós vamos continuar evoluindo, muitos vão transmutar e muitos vão ter a oportunidade de prosseguir na sua caminhada. Esses grupos do governo oculto serão expulsos da Terra, tá? Em breve. Então, não se preocupem com o tipo sanguíneo, se vai acontecer algo, nada disso vai acontecer, tá? Eles serão impedidos de fazer qualquer coisa contra a humanidade. Como vocês sabem que os seres dimensionais, eles, né, são evoluídos, evolucionados, né? Como vocês têm certeza disso? Nós sentimos o conteúdo das informações, as ações, a energia, as intenções, todo o propósito, o plano, tudo que eles nos passam, né? Quem presencia e vivencia os contatos sabe muito bem que eles têm intenções positivas, tá? Eu, particularmente, estou há 10 anos, né, nessa interação e em nenhum momento, pude perceber uma frequência baixa, uma energia negativa, uma intenção contrária à evolução da humanidade. Somente coisas positivas são transmitidas e orientadas para nós a todo tempo. Dacla Pesquisas, que já tem quase 25 anos de existência, traz esse legado de informação e de resultado das ações decorrentes desses nossos amigos, que só trazem coisas positivas para a humanidade. E assim será. São os nossos parceiros, né? E muita coisa será revelada em breve. Então é aquilo que nós sentimos. Já diz o ditado, né? Pelos frutos nós conheceremos a árvore. Pode explicar com respeito de um ser que me acompanhava até os meus 7 anos de idade e sumiu quando entrei na escola. Ninguém mais via, somente eu. Com certeza eram nossos amigos dimensionais, tá?
Eles fazem isso conosco na infância. Muitos dizem ser os amigos imaginários, né? Tem pessoas, inclusive, que convivem conosco, amiguinhos, amigas, né? Fisicamente. São pessoas diferentes, brincam conosco, fazem coisas que marcam a nossa vida, de repente eles desaparecem, somem. Não sabemos onde eles foram, de onde vieram. Cria-se um mistério em torno dessas pessoas. Com certeza são os nossos amigos dimensionais. Eles fazem isso porque, sabendo que no futuro nós iríamos despertar e possivelmente buscar um contato com eles mais próximo, eles marcaram essa janela, essa experiência, né? Para que a gente pudesse lembrar disso no futuro e confirmar a presença deles na nossa vida. É assim que acontece. Muitos de nós tiveram essa experiência e em muitos contatos eles nos confirmam essas experiências, nos lembrando desses episódios. É muito interessante, muito legal. Porque os seres dimensionais ou espirituais não interviram com tanta atrocidade, não nos contaram a verdade antes? Por que não interfeririam? Ou seja, por que eles não interferem, né, na maldade, na crueldade, nas ações humanas ou destas raças que controlam? Bom, primeiro ponto, nós estamos num mundo de terceira dimensão. A humanidade, todas as raças que estão aqui no sistema Terra, na terceira dimensão, precisam evoluir com o livre-arbítrio. Tá? Nós temos que evoluir através das emoções, através da consciência, do desenvolvimento da mente, do desenvolvimento das nossas atitudes, buscar o discernimento através dos erros e acertos, através do sofrimento, através das ações que nós temos, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo. E é assim que tem que ser. Por mais que algumas situações no mundo sejam realmente horrorizantes para nós, que estamos já com uma consciência mais desperta, isso faz parte de uma evolução geral da humanidade. Então, os seres espirituais, os seres superiores, podem interferir apenas 10% na evolução da humanidade, para dar um apoio, para dar um suporte. E é por isso que, de tempos em tempos, eles se manifestam para nós, trazendo conhecimento, orientação, luz para a humanidade dar passos evolutivos. Sempre foi assim. Mas a gente sabe que nós temos que caminhar muito ainda, né? A humanidade está evoluindo, mas evoluiu muito já. Por mais que a gente pense que tudo está piorando, que o mal está prevalecendo ao bem, não. Todos vão começar a despertar. E o mal vai ser realmente extirpado. Nós vamos passar por um grande impulso de consciência e transformação no mundo. Agora, com essa evolução que vai acontecer, esse novo ciclo que vai entrar, muita coisa vai melhorar. Nós passamos por um ciclo, por uma era de escuridão, chamada na Índia, nas escrituras védicas, de Kali Yuga, a era das trevas, né? Que muitos chamavam a era da escuridão, a era de ferro. Por quê? A humanidade precisava passar pelo limite da materialidade, da densidade, da consciência, para que através do choque emocional, através do atrito, né, das experiências, nós pudéssemos despertar e evoluir para um novo ciclo de mais consciência, razão, discernimento e ações com as emoções mais controladas. Tudo diz respeito à nossa evolução emocional e consciencial aqui. Por isso que muitas raças ainda precisam evoluir e outras já estão mais evoluídas, né? E eles não interferem. A interferência só acontece quando é muito necessária ou quando a humanidade está prestes a passar por uma situação muito perigosa. Aí eles interferem. Quando grande parte da humanidade pode ser prejudicada por ações, por grupos, né, que vão tentar causar um mal muito grande para a humanidade. Aí ocorre a intervenção. Isso acontece até hoje. E está havendo, inclusive agora, uma intervenção nesse sentido, porque eles estão impedindo que certos grupos realizem uma atrocidade na humanidade. Eles estão impedindo. Agora está havendo uma intervenção muito maior. É a gente que não percebe, mas está. Já era para a humanidade ter sido dizimada por esses grupos de poder que estão aí, por essas raças colonizadoras. Mas existem forças do bem, positivas, auxiliando e protegendo e cuidando para impedir que essas coisas aconteçam. Nós estamos aqui tendo a chance de evoluir até hoje graças à intervenção e à interferência deles, tá? Senão nós não estaríamos aqui.
Os atlantes e os lemurianos eram extraterrestres? Sim, eram raças, muitas delas vieram de outras constelações, de outros pontos de origem, e outras também vieram de outros anéis, tá? São nossos vizinhos de terra e também nossos vizinhos de outras dimensões. Tanto os lemurianos, na época da Lemúria, como os atlantes, eram remanescentes dos Murius, a primeira grande civilização que esteve na Terra, tá? Os Murius. Então, Lemúria e Atlântida são remanescentes deste grupo que esteve na Terra e construiu em todo o sistema, inclusive no primeiro anel e outros anéis, muitas bases para mapear a malha magnética da Terra. Então, todas as construções em pedra, em grandes monumentos escalonados, bases subterrâneas, todas foram construídas por esses Murius, a primeira raça, o primeiro grande grupo que colonizou a Terra. Mas também ocorreram outras presenças aqui na Terra de outras raças que se misturaram ao longo do tempo e estiveram presentes aqui, que ficaram conhecidas como Lemúria e Atlântida. A gente sabe que Atlântida não era um continente que afundou, tá? Sabemos que a Atlântida era uma grande nave que estava pousada no Oceano Atlântico, uma certa região lá, e depois ela foi embora. Foi embora e em torno dessa grande nave que estava pousada no Oceano Atlântico foram construídas muitas pontes e muitos centros, muitas bases que ficaram aqui até hoje. Estas bases e essas pontes realmente foram submersas pelas águas. Só que Atlântida, como centro, não existe mais. Ela não está submersa, a cidade de Atlântida. Ela está em outro lugar, porque era uma grande nave, né, que estava presente aqui, e eles foram embora. Poderia falar sobre alguns continentes do primeiro anel que não constam em nossos mapas? Sim. Existem alguns continentes ainda ocultos dentro do primeiro anel. Um deles, nós já descobrimos, né, que é um norte maior. Aquele que aparece no mapinha, na maquete da Terra convexa. Aquele continente oculto ainda faz parte daqui do primeiro anel. Parece que existem mais 2 ou 3 continentes que fazem parte do primeiro anel, tá? Mas ainda não conseguimos descobrir e revelar a localização exata deles. Assim que nós tivermos, nós vamos revelar aqui para todos. O universo tem a configuração que nos foi ensinado ou terá grandes mudanças sobre os estudos de Dáquila? Não, não tem a configuração que nos foi ensinada pela ciência, tá? Existe um equívoco muito grande. O sistema solar não existe, tá? O que nós vemos no céu aí, as galáxias, as constelações, as nebulosas, tudo faz parte aqui do sistema Terra. Tudo faz parte dessa holografia que é projetada nas camadas atmosféricas, tá? Não existe esse universo, como a ciência diz. As estrelas, as constelações, a anos-luz de distância, nem os planetas, tudo está aqui dentro. Tudo faz parte do sistema Terra. Essas revelações serão confirmadas e comprovadas por nós no próximo documentário de Dáquila. Então fiquem atentos aí, muita coisa será revelada. Você pode falar sobre as Amazonas? Bom, as Amazonas são as mulheres, a 13ª tribo de Israel, que foi excluída da Bíblia, né? Eram 13 tribos que existiam, não 12. Então, está relacionado a essas mulheres guerreiras, sumos sacerdotisas, que vieram da constelação de Ofiucos. Vieram para preparar a terra, ativar as bases que os Murius haviam construído e também estavam com uma missão de preparar a vinda do Cristo, de Emanuel, para a terra. Então, elas se realizaram um grande trabalho aqui, diversas vezes elas se fizeram presentes e estão, muitas delas, aqui até hoje, encarnadas na Terra, na condição humana. Muitas de vocês, mulheres, são amazonas, vieram dos níveis dimensionais, principalmente da constelação de Ofiucos, que depois se fragmentou em outros pontos de origem. Eram 3 linhagens, 3 tribos das Amazonas, as loiras, as ruivas e as morenas. Cada uma delas tinham suas habilidades, suas funções aqui, os seus compromissos aqui na Terra, para realizar essa preparação da humanidade para a vinda
do nosso comandante supremo, Cristo, Emanuel, que esteve presente aqui na Terra e nos trouxe muitos conhecimentos de tempos em tempos, né? Sim, porque ele não veio só uma vez, ele veio várias vezes, tá? Não foi só essa última vez não que nós conhecemos ele como Jesus, Cristo. Ele veio antes ainda, com outros nomes, e esteve presente na Terra várias vezes, para justamente orientar e despertar os dimensionais que estavam aqui. E as Amazonas sempre estavam junto com ele também, e junto com os sumos sacerdotes, os homens, os guerreiros da luz, os dimensionais, né, na polaridade masculina, que aqui chegavam e estavam também em relação, em compromisso junto com as Amazonas, as mulheres dimensionais, que são parte dos 144 mil, daquele grupo especial, né, que veio à Terra há milhares de anos atrás. Vocês têm informações sobre Sheilian, uma ET que se comunica com Mônica Medeiros? Nós não temos informações sobre a Sheiliana. Então, o que acontece? Nós não trabalhamos com canalizações, né? Nós não temos essa referência, essa confirmação de que existem seres se comunicando via mediunidade e canalizações, porque nada pode ser comprovado, né? Nada pode ser visto, nada pode ser cientificamente medido, né? Experimentado. Nós temos nossas interações de forma física e verbal. Tudo é gravado, filmado. Então não existe nenhum intermédio humano. Não existe nenhuma comunicação que se passa pelo filtro da mente humana. Então nós não podemos afirmar que nenhum ser que está se comunicando via canalização ou mediunidade realmente são seres extraterrestres que estão passando mensagens ali. Mas respeitamos, né, o grupo da Mônica Medeiros, as mensagens, só que não podemos, como um grupo científico, afirmar a veracidade e a presença desse ser. Mas nos parece que ela passa muitas mensagens positivas para a humanidade, né? Isso é muito bom. Com a passagem de Nibiru, o que vai acontecer com as pessoas que estiverem vibrando em uma frequência baixa? Bom, o que acontece? A passagem de Nibiru pelo primeiro anel está coincidindo com o final da janela, da onda moduladora neutra. Nós vamos entrar agora na onda moduladora negativa. Eu expliquei algumas vezes aqui no canal como se dá isso, né? Então, quem estiver vibrando numa frequência baixa vai sentir os efeitos, né, dessa transição, dessa mudança, dessa inversão magnética do sistema Terra. É como se a Terra fosse começar a descer uma onda, igual um surfista mesmo. Então nós temos que acompanhar esse movimento, essa descida. E Nibiru também vai trazer consequências eletromagnéticas para o nosso sistema. Ele vai acompanhar essa onda de transição. Então vai ser uma conjunção entre a onda moduladora negativa com a presença de Nibiru no nosso sistema, no nosso primeiro anel. Então nós, seres humanos, temos que acompanhar a vibração. É isso que significa entrar na quinta dimensão, como muitos falam aí, né? Não adianta a gente achar que nós vamos entrar naturalmente na quinta dimensão. Não, ninguém vai sair daqui. Todos vão continuar na terceira dimensão. É a nossa vibração, é a nossa frequência, que nós temos que gerar a frequência transmutativa para que nós possamos um dia transmutar para outras dimensões, junto com essa transição da Terra. A Terra vai continuar na terceira dimensão. Os seres humanos vão continuar na terceira dimensão, mesmo com essas transições. O que acontece? Nós teremos a possibilidade de realizarmos essa transmutação dimensional, com treinamentos, com exercícios, com dedicação, com vontade própria, com o nosso esforço, nós poderemos sim fazer essa passagem para a quinta dimensão, para outras dimensões, inclusive superiores. Mas isso é um treinamento e um desenvolvimento individual e intransferível. Nada vai acontecer num piscar de olhos. Nada acontece como mágica. Tudo será feito com o nosso próprio esforço e desenvolvimento. A Terra vai seguir. Nós temos que surfar na onda e acompanhar o movimento da Terra. Para isso, nós temos que acelerar nossa frequência, aumentar nossa vibração, mudar nosso padrão mental, elevar nossa consciência, controlar as emoções,
desintoxicar o nosso corpo, trabalhar todo o nosso ser para vibrar cada vez mais alto. E a nossa atividade cerebral tem que acompanhar essa aceleração e essa mudança na Terra. É isso que nós temos que fazer. Nós ensinamos aqui no canal, em todos os meios de comunicação de Dáquila, nas mídias, nós ensinamos os treinamentos, os caminhos para esse desenvolvimento. Na prática, como seria vibrar baixo a ponto dos mortos do segundo anel conseguirem interferirem aqui no plano físico? O que acontece? Os desencarnados estão numa frequência mais baixa, mais lenta, tá? A vibração deles é de alfa para baixo. Nós que estamos encarnados, estamos numa frequência mais acelerada, a densidade dos nossos corpos, né? Nós estamos de beta para gama, acelerando nossas vibrações. Se a gente quer interagir com espíritos, com entidades espirituais, com os moradores do segundo anel, ou até mesmo com entidades do umbral, o umbral fica entre o primeiro e o segundo anel, uma região intermediária, tá? Onde estão os espíritos sofredores, né? Que estão ainda inconscientes, que morreram, estão purgando algumas coisas emocionais. Só que, quando passamos para o segundo anel, nós estamos já numa vibração diferente, tá? Nós estamos mais em sofrimento. Então, a vibração lá não é igual aqui, é uma frequência mais baixa, por isso que os seres têm corpos espirituais, são invisíveis aos nossos olhos, né? Agora, para que a gente possa ter contato com eles, nós temos que baixar nossa frequência. Por isso que os médiums, os canalizadores, precisam baixar a frequência, baixar a atividade cerebral para interagir com o plano espiritual. Aí sim, é possível contatá-los. Só que nós não devemos fazer isso, porque se nós baixamos nossa frequência, nós ficamos vulneráveis a essas forças espirituais, a todo tipo de energia, a todo tipo de entidade que começa a nos obsidiar, nos influenciar, e acabamos ficando vulneráveis a essas energias. Entendem? Então, mesmo que eles queiram se comunicar conosco, não é interessante a gente baixar nossa frequência. Eles precisam acelerar a frequência deles para se comunicar conosco de uma outra maneira. Foi isso que eu disse lá atrás, na live, que eles vão conseguir se comunicar conosco de outra maneira no futuro. E nós não vamos precisar baixar nossa frequência em níveis de vibração que nos deixa abertos, né, para influências espirituais. É isso que vai acontecer. Estou sofrendo ataques no meu trabalho, colegas e clientes, coisas que não entendi, não fiz nada para receber isso, esses ataques. Gostaria de saber se tem algo em relação a eu estar saindo da Matrix. Olha, quando a sua vibração começa a aumentar, quando você desperta, a tendência são que as pessoas à nossa volta, que estão numa frequência um pouco mais baixa, fiquem incomodadas com a gente. Eles sentem a nossa mudança e algo no inconsciente delas diz: você precisa mudar, você precisa encontrar a verdade, porque ela encontrou e você não encontrou ainda. A gente começa a incomodar a nossa energia, né? Isso tudo tem a ver com a nossa frequência, que fica mais acelerada. E por estarmos vibrando num nível superior, a gente acaba incomodando as pessoas. Por isso que nós não conseguimos mais sair, ir para ambientes muito pesados, em locais onde a frequência é mais baixa, né? Até mesmo porque as entidades espirituais que estão ali não vão gostar da nossa presença, porque a luz, a vibração que é emitida por nossos corpos incomoda. É como se entrasse um carro com farol alto, jogando na sua cara uma luz, né? Então, essas forças espirituais mais baixas, inferiores, não gostam da presença dos dimensionais. Principalmente quando aqueles despertam e são ativados, recebem os banhos de luz e tem a aura prata, a sétima camada da aura prata, né? Incomoda demais esses seres que estão ainda adormecidos, né? Então, por isso que nós temos que nos preservar. Agora, nós temos que ficar, né, vamos dizer assim, manter a nossa frequência alta. Por quê? Senão, vamos acabar baixando nossa vibração, caindo nesses ataques das pessoas, né? E vamos entrar novamente na vibração que elas querem. Então, não vamos discutir, não vamos querer impor nada para ninguém. Deixe que as pessoas à nossa volta vão nos procurar. Essas pessoas vão sentir um chamado, elas vão perceber que você tem algo diferente, elas vão sentir um incômodo muito grande. Elas podem até te atacar,
pode até não gostar da sua presença. Permaneça em silêncio, faça seu caminho, continue seu desenvolvimento, que aos poucos os diferentes se repelem e os semelhantes vão se sentir atraídos por vocês. E aí vocês poderão apresentar, falar, explicar e orientar as pessoas. É assim que acontece. Mesmo em família, tá? Não só em ambiente de trabalho. Mesmo entre os familiares isso acontece. No início pode ter muito preconceito, muitas pessoas podem nos atacar. Depois elas vão entendendo e começam a se aproximar de nós. É muito engraçado isso. Aí vocês começam aos poucos a soltar um pouco do conhecimento que vocês adquiriram. Sem discutir, sem brigar com as pessoas, sem impor nada para ninguém. Se elas não quiserem escutar, respeitem, né? Deixem, cada um tem o seu tempo. Pelo que eu entendo, espírito não tem sexo e pode reencarnar em corpo de homem como de mulher, assim vivendo várias experiências no decorrer da evolução. Bom, segundo as informações que nós descobrimos através de nossas pesquisas, né, e informações que recebemos também, o espírito não muda de sexo. A polaridade é única. Nós mantemos a nossa polaridade original, vida após vida. Sempre seremos homens, quem foi homem desde o início. Sempre seremos mulheres, quem foi mulher desde o início. Então não se altera a polaridade. Quando nós somos criados, nosso espírito, tá? A nossa frequência, a nossa essência, que sai do eu superior, ela tem essa polaridade única. E nas encarnações aqui que nós temos na terceira dimensão, o nosso molde físico corresponde a essa frequência original que nós temos. Tá? Então nós não reencarnamos em sexos opostos. Tá? Então, o que acontece? Em algumas encarnações, nós temos um estágio evolutivo que nós invertemos nossa polaridade. Nós não deixamos de ser homens ou mulheres, mas invertemos nossa polaridade por algumas situações evolutivas que temos que passar. Então ocorre o homossexualismo, né? É natural, não tem nada de errado, faz parte da evolução. Depois isso muda, tá? Não significa que essas pessoas estão no estágio inferior ou superior, não. Faz parte da evolução esse processo. E não é que eles foram homem ou mulher em outra vida e estão agora reencarnados no sexo oposto, não. Eles já vêm no que nós chamamos de sexta lâmina, que é o sexto estágio evolutivo, e passam algumas vidas nesse processo. Depois continuam naturalmente dentro da sua polaridade. Tá? Então, é normal. Então, homens e mulheres sempre foram e sempre serão homens e mulheres. E o espírito tem sexo, sim. Tá? Tem polaridade, sim. O que fazer em relação aos barulhos dentro de casa? Não se preocupe, não. Esses barulhos é você mesmo que está causando com a sua energia. Chama-se poltergeist, né? São fenômenos que a sua própria vibração está gerando essas sonoplastias, esses sons, né? Você está interagindo com a matéria. Por você ser uma dimensional, seu pensamento, seu sentimento, suas palavras, a sua própria energia, o seu campo vibratório interage com a matéria, causando esses fenômenos, né? Inclusive, movimentar objetos, quebrar utensílios domésticos, né? Fazer o rádio, a televisão, o computador queimar, o celular pode queimar. Tudo isso faz parte das nossas habilidades. Por isso nós temos que controlar e ter um desenvolvimento, né, mental para que a nossa energia fique sincronizada, equilibrada, para que a gente possa controlar esse fluxo de interação com a matéria, né, que muitos chamavam de paranormalidade ou mediunidade de efeitos físicos. Então a gente tem que trabalhar isso daí. Não tenham medo, não. Não tem nada de sobrenatural, de assombração, de fantasma, nada disso, tá? Agora, existem situações que os seres, que os nossos amigos dimensionais podem fazer sonoplastias também. Eles podem causar esses barulhos, tá? Na verdade, a maioria das vezes é a gente que gera esses fenômenos, né? Se não existe universo, os planetas que conhecemos através dos estudos são lugares existentes aqui na Terra, são projeções de lugares existentes aqui na Terra. O que nós estamos descobrindo é que os planetas que estão aí no céu também são projeções holográficas de algo, mas eles existem também com uma certa densidade, tá?
Agora, o que são os planetas? São estrelas errantes, se movimentam no céu, né? Estão aqui dentro. Agora, são reflexos de algo que existe aqui nos 9 anéis também. Não sabemos ainda a relação entre os planetas no céu e os 9 anéis. Mas tudo isso corresponde ao que está embaixo. Tudo que está em cima é como o que está embaixo. Né? Esse foi o princípio hermético, passado por Thoth, Hermes Trismegistus. Né? Tem a ver. Por que algumas pessoas têm olhos lacrimejando como se fossem cristais? Isso é uma habilidade, tá, de algumas dimensionais, principalmente de algumas mulheres. São lágrimas de cristais, que nós chamamos. É uma habilidade, tem a ver com uma certa frequência que elas geram, que as amazonas geram, né? E isso tem a ver com um trabalho que essas mulheres vão ter no futuro. Nós estamos ainda descobrindo qual é, mas isso é verdade. Algumas pessoas conseguem manifestar essas lágrimas de cristal. É muito interessante isso. Quando a gente tiver mais respostas sobre isso, nós vamos trazer aqui no canal. Por que o nome Bilu? De onde ele vem, Rafael? Esse nome, Bilu, em sua essência, corresponde ao mensageiro de Deus, tá? Anjo do Senhor, como estava na Bíblia. Mas ele não tem nada a ver com o que as religiões pintaram em cima dele. Essa frequência, essa vibração sonora, Bilu, não é simplesmente um nome infantil, como a gente julga ser. É algo muito maior. É um cargo dentre os níveis dimensionais. Somos nós que julgamos, né, com a nossa ignorância, esse nome, por ser um nome que está relacionado a algo infantil para nós. Né? Mas não. Bilu é um cargo, é uma frequência muito superior e tem a ver com o mensageiro, o portador do conhecimento, aquele que traz a luz, a informação, a mensagem para a humanidade. Então, nós temos que ter discernimento, conhecimento por trás da origem de todos os nomes, né? Porque são apenas vibrações sonoras, são frequências, né, que identificam alguns seres que têm cargos superiores na evolução e no compromisso com a humanidade. De onde ele veio? Nós sabemos que a sua origem primordial deste ser, deste mensageiro, é a constelação de Pégasus, 13ª dimensão. É muito mais além do que a gente imagina. Vocês costumam orar, decretar, fazer preces, mentalizações ou nada disso? Lembrando que decretar nada tem a ver com religião. Bom, Zila, nós não realizamos essas práticas, né? Nós trabalhamos com frequências mais aceleradas. Nós respeitamos muito os grupos espirituais, né? Os grupos religiosos que trabalham com a oração, com a prece, até mesmo com os decretos. Mas nós acreditamos e realizamos nosso trabalho de desenvolvimento mental colocando sempre o objetivo de que nós somos co-criadores com a nossa realidade. Então é o nosso pensamento, nosso desejo, nossa vontade que vão criar a nossa realidade. Nós somos deuses, nós somos os criadores, nós nos protegemos, nós somos capazes de direcionar, controlar nossa vida e atrair e repelir tudo aquilo que nós quisermos para nós. Então nós não dependemos de forças externas, de anjos, de imagens, de deuses, de adorações, de rituais, nada disso. Muito menos de pedidos, né? Preces, orações, não. Nós mesmos somos responsáveis pela nossa vida. Ninguém pode nos ajudar a não ser nós mesmos. Então nós trabalhamos muito isso, essa autorresponsabilidade sobre nossa vida, nossas ações, sem projetar nenhum tipo de frequência de ajuda para terceiros, mesmo que sejam entidades espirituais ou seres dimensionais. Quando nós buscamos os contatos, nós não realizamos nenhum ritual, nenhuma prece, nenhuma oração, nenhuma meditação, nada. Nós temos que trabalhar a nossa energia, acelerar nossa frequência, para que a gente possa interagir com eles fisicamente e verbalmente. E numa relação de irmandade, de parceria. Não existem seres superiores ou inferiores. Nós somos iguais. Eles estão aqui para justamente dar a parceria, o suporte, o apoio para a humanidade. Mas isso não significa que eles precisam ser adorados
ou que nós precisamos pedir ajuda para eles. Os Anunnakis têm a centelha divina, alguma conexão com o Criador? A raça adâmica recebeu a centelha e eles não? Os Anunnakis têm uma genética diferente. Eles são uma das raças planetárias, né? Não são adâmicos. Eles miscigenaram, misturaram a genética deles com outra raça, outra genética, uma raça mais primitiva, e geraram ali a raça adâmica. E a raça adâmica, criada por Enki e sua irmã, e os seus amigos que ajudavam nesse modelo de genética para o ser humano, fizeram vários experimentos, né, até que chegaram na raça adâmica pura e perfeita, que foi o Adapa, ou Adão. Eles criaram essa raça e depois dessa criação ocorreu ainda uma intervenção dos seres dimensionais que também colocaram algo ali, que é o quê? A centelha divina, ou a alma. Porque aquela raça genética adâmica era capaz de suportar a presença da alma, ou da centelha divina. Apenas aquela raça. Por isso que foi considerada uma raça especial, inteligente. Por isso que foi expulsa do Jardim do Éden, né? Por isso que ela teve independência. Não era mais uma raça que estava subordinada, não era uma raça primitiva, não era uma raça planetária. Apesar de ter a genética planetária, ela recebeu a possibilidade de se tornar uma raça, um grupo de seres dimensionais. Porque através da alma, as emoções, não é? E a centelha divina é que trazem o combustível e a conexão com o eu superior, com a energia suprema, com Deus, ou o casal criador. Então, através da centelha e da alma, a raça adâmica pôde se desenvolver para se tornar seres dimensionais. Os Anunnakis não receberam a centelha, eles não têm a alma, eles têm espírito. Todos os seres têm espírito, até a raça adâmica tem espírito também. A diferença é que a alma foi outorgada pelos seres divinos para a humanidade da raça adâmica. Já as outras raças não têm essa centelha, essa conexão direta com o Criador, com a energia suprema. Precisam evoluir muito ainda para chegar nesse estágio, né? Como a raça adâmica conseguiu. A tendência é que as mutações genéticas que estão ocorrendo na raça adâmica possam também beneficiar outras raças e outros espíritos, né? Estão encarnados em outras raças, para que eles possam reencarnar na raça adâmica e também possam receber a centelha divina. A NASA sabe de tudo isso e esconde? Sim, a NASA sabe, e a NASA foi construída, na verdade, para tentar ultrapassar esses níveis, né, que estão aqui cerrando a Terra. Nós estamos fechados por um campo eletromagnético, né, muitos chamam de domo, mas na verdade são camadas atmosféricas, campos eletromagnéticos que circundam a Terra. E nós não conseguimos sair do primeiro anel porque existe uma barreira, né, um campo eletromagnético que está nos deixando presos aqui, né, vamos dizer, sem poder ultrapassar essas camadas. Por isso estamos aqui, a NASA foi construída para ultrapassar esses níveis e não consegue até hoje. O que significam luzes piscando no céu? É a presença dos nossos amigos dimensionais. Tá? Eles estão aí presentes, se manifestando através dessas luzes no céu, que vêm de outra dimensão, na verdade, né? São manifestações bioplasmáticas dos nossos amigos. São tecnologias, né, que eles manifestam seus veículos voadores, né? Não são físicos, não. São como luzes que se movimentam no céu. Se vocês observarem diariamente o céu, vocês vão perceber muita coisa, muitas manifestações e a presença deles aí. Eles estão a todo instante conosco. Pergunta da Leila. Se podemos sonhar interagindo com os dimensionais, como saber se sonhei com um dimensional ou com alguém do astral, já que estamos vibrando em uma frequência alfa para baixo? Bom, todos os sonhos são interações que nós podemos ter ou com o nosso subconsciente, tá? Ou com realidades extrafísicas. O plano extrafísico ele pode ter relação com seres espirituais ou com seres dimensionais.
Os seres dimensionais podem se manifestar para nós através de sonhos. Quando nós temos uma experiência com emoções muito fortes, tá? Emoções positivas, e os sonhos são coloridos, significa que nós estamos interagindo com seres dimensionais. Quando acordamos e sentimos uma aceleração muito grande, tá? Uma energia muito forte, foi a presença deles. Muitas vezes até nos deslocamos da cama, caímos da cama, acordamos em outro lugar da casa, é assim. E os sonhos são muito fortes, muito intensos, né? Quando estamos interagindo com níveis baixos, espirituais, nós sentimos uma energia mais densa, mais pesada, pesadelos, né? Sofrimento, coisa estranha, que nos incomoda quando acordamos. Então, geralmente esses sonhos do subconsciente, essas interações espirituais, são em preto e branco. Mas nós não vemos cores. Então dá para diferenciar pela frequência, pelas cores e pela sensação, pelas emoções que nós sentimos. Esse é o padrão básico de análise dos sonhos. E quando estamos dormindo, escutamos vozes, tá? Como saber se são nossos amigos ou seres astrais? Quando estamos dormindo, mesmo estando numa frequência baixa, entrando em alfa, isso não significa que nós vamos escutar ou interagir com espíritos, tá? Porque quando nós dormimos, nosso campo vibratório ele se fecha. Então, nós não ficamos tão vulneráveis assim. Então, quando ouvimos vozes, temos que ver, né, se estamos interagindo com energias espirituais ou com os ultras dimensionais, ou com nossos próprios pensamentos, né, que nós temos. Então, geralmente, quando escutamos uma voz metálica muito forte, são os ultras, tá? Os orbes, tentando interagir com a gente. E são seres dimensionais. Quando ficamos com pensamentos obsessivos ou com alguma coisa incomodando a gente, ouvindo vozes, isso pode ser interação com o astral, com o mundo espiritual, com espíritos que estão interagindo com a gente ali. E isso é importante a gente entender que nós devemos acelerar e sincronizar nossas ondas cerebrais justamente para impedir essa confusão. Muitas pessoas estão com a mediunidade aberta, ficam escutando essas vozes, né? Isso não é esquizofrenia, não é loucura, tá? Faz parte do desenvolvimento e temos apenas que sincronizar as ondas cerebrais, acelerar nossa frequência, que isso tudo é neutralizado. Agora, é normal, quando você atinge uma certa frequência mais alta, você começar a ouvir certas vozes, mas são vozes físicas que vocês escutam, tá? Não é voz telepática, não, dentro da cabeça. São vozes audíveis, tá? É diferente. Sou fumante há anos. Isso prejudica a minha vibração? Sim, prejudica e muito, porque o cigarro, né, e muitas toxinas baixam a nossa frequência. Sugiro a todos que fumam que tentem parar de fumar, porque vai realmente prejudicar muito nossa evolução, né? Estamos sutilmente, gradualmente, cometendo suicídio, tá? Então temos que ficar muito atentos a isso, tomar uma decisão na nossa vida, valorizar a nossa encarnação. Não só o cigarro, mas drogas, álcool, todas essas coisas nos prejudicam e muito no nosso desenvolvimento dimensional, espiritual também. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. Olha, os moderadores aí, o pessoal que está ajudando no bate-papo, foi excelente, tá? As perguntas que não foram respondidas, nós vamos deixar para uma próxima conversa. Deixem seus comentários, deixem seu like e vamos continuar em frente. Entrem no nosso grupo do Telegram, que vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado após a finalização desta live. Tá bom, pessoal? Então, estamos juntos. Muito obrigado pela presença mais uma vez de todos nessa noite. E vamos lá, em busca do conhecimento, sempre em frente, nos desenvolvendo, buscando melhorar a cada dia e fazer o bem ao próximo, propagar o conhecimento para a humanidade. Fiquem com Deus, fiquem com os seres dimensionais, fiquem com vocês. Até breve.